Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Ele merece. Glórias a Deus. Boa noite. Que a paz esteja com todos. Quem está feliz de estar aqui, diga graças a Deus. Eu também estou feliz de estar aqui. Estou feliz porque você está aqui nessa noite, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Como eu anunciei na semana passada, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre transtorno bipolar, tá certo? E eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma mesclagem entre alguns sintomas do problema, não é? Sabendo que ciências humanas não são ciências exatas, então quem sofre disso pode variar um pouquinho de um para o outro dos sintomas que nós vamos trabalhar aqui, mas numa via de regra geral, alguma coisa eu tenho certeza que vai servir para quem de repente sofre com algum problema nessa área. Não é? E depois eu vou terminar com a Bíblia. Eu sou um pastor, não é? Eu não sou um psicólogo. Eu tenho que terminar com a Bíblia. Eu vou jogar o problema para a Bíblia e vou mostrar para vocês de um personagem bíblico que também sofreu com esse problema, tá bom? Eu convido que você abra aí comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Eu vou usar um versículo só mesmo para a abertura da mensagem, tá bom? E eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, porque nós vamos tratar algumas coisas aí, nós vamos ler alguns textos, alguns versículos, tá bom? E nós vamos falar sobre isso daí. Semana que vem, eu vou estar falando sobre a cura das emoções, eu vou trabalhar mais na alma, tá bom? Tem gente que está me ligando e me perguntando, pastor, quando é que serão as mensagens sobre depressão? As mensagens sobre depressão serão as últimas, tá bom? Serão as últimas que eu vou jogar. Então, semana que vem eu vou falar sobre a cura da alma, tá bom? Devo trabalhar um pouquinho também na área dos temperamentos, não é? Vamos dar uma equilibrada aí nos temperamentos, vamos dar uma temperada no temperamento, tá certo? E sobre depressão vai ser então as últimas mensagens que eu vou trabalhar. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 17, somente versículo 17, 1 Samuel 9, 17, glórias a Deus. Enquanto você está procurando, eu já vou começar já a anunciar o seguinte. Mês de junho é o aniversário da nossa igreja, 2 anos que nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Por que o senhor está pedindo isso, pastor? Porque tinha gente que disse que não ia dar 6 meses. E nós estamos já completando 2 anos para a glória de Deus. E eu não estou falando isso para afrontar ninguém, não. Não, eu não afronto ninguém. O único que eu afronto é o diabo. O diabo eu afronto em nome de Jesus, tá certo? Agora os outros aí, manezão aí, a gente só fala assim, ó, para a glória de Deus estamos de pé fazendo o ID de Jesus Cristo, não é? E para comemorar os nossos 2 anos de fundação, nós estamos aí elaborando uma programação, mas eu fechei ontem, eu liguei para o celular dele, conversei com ele ontem, vai estar conosco aqui no dia 16 de junho, na segunda-feira à noite, o cantor Nani Azevedo, não é? Vai estar aqui louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Tá certo? Dia 16 de junho, uma segunda-feira à noite. Eu queria ver se ele vinha no sábado e no domingo ele vai estar cantando em Vitória, no Espírito Santo. Aí ele vai embarcar lá em Vitória, dia 16, 6 horas da manhã, vai chegar aqui em Porto Alegre às 11, a gente traz ele para Criciúma. E o nosso culto à noite, então, vai ter o cantor Nani Azevedo, que no momento parece que tem uma música dele fazendo sucesso aí, um hino que ele regravou, a música do Barquinho. Eu não sei se vocês conhecem, não é? Meu barco balançou, é mais ou menos um negócio assim. Se alguém conhece, não é? É uma música muito bonita. E ele vai estar aqui, então, dia 16 de junho, louvando a Deus junto com a gente. Então, eu peço que vocês comecem a divulgar. A gente vai colocar em jornal, vai colocar outdoor na cidade, né? Estava falando com o pastor Hamilton hoje. Vamos colocar, de repente, chamadas em rádio. Mas a nossa maior propaganda são vocês, para convidar as pessoas para estarem aqui com a gente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. 1 Samuel 9, 17, diz aqui a Bíblia. Eu vou usar só como base de abertura para o que eu vou falar com vocês. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Eu vou ler novamente o mesmo versículo, tá bom? E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém, meus irmãos? Ainda antes que você se assente, eu queria que você desse um sorriso bem bonito para essa pessoa que está ao seu lado,
tá certo? Independente se você conhece ela ou não, nós estamos tudo na casa de Deus. Diga para ela, olha, que bom que você veio aqui nessa noite. Mas, irmãos, eu quero ver o sorriso, irmãos. Tem que ter o sorriso, tá certo? Ah, que bom que você veio aqui nessa noite. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a esse lugar, tá bom? Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu sou de uma época no seminário, quando eu estudei meu seminário, a grande preocupação nos finais dos anos 90 era que um pastor ou um seminarista, que é um aspirante a pastor, devia naquela época conhecer bem as leis, não é? Porque o novo Código Civil, novo não, o Código Civil ele vem toda hora sendo alterados, algumas leis, alguns projetos, algumas colocações. Então, na época, nós tínhamos a grande preocupação de estar por dentro das leis para poder estabelecer uma igreja. Por exemplo, hoje nós temos aí a tal da lei do meio ambiente, não é? Agora até que não, mas na época do governo Fernando Henrique Cardoso, as igrejas foram muito perseguidas com volume de som, decibéis de som, a ponto de ter igrejas que foram fechadas, que foram lacradas por causa do volume excessivo do som, não é? Hoje ainda existe ainda alguma coisa, se algum vizinho denuncia, mas não está tão forte igual foi naquela época, a ponto de igreja ser lacrada. Aconteceu isso. Eu não sei se chegou a acontecer isso aqui em Criciúma, mas no Rio de Janeiro, algumas igrejas foram lacradas e para poder reabrir de novo foi muito trabalho, foi muito difícil. E nessa época eu estava fazendo seminário, então entrou até no currículo teológico na época a igreja e o Estado Civil, não é? Hoje, a necessidade que eu estou vendo para os aspirantes a pastor, os aspirantes para o ministério, eu acho que as faculdades teológicas não deveriam entregar o diploma na mão sem antes o aspirante fazer pelo menos um primeiro ano de psicologia. Porque quando se fala de trabalho de igreja, você está trabalhando com uma comunidade composta por pequenas comunidades, que são, no caso, as famílias, não é? E na igreja você tem pessoas de tudo que é tipo de cultura, temperamento, nível social, pontos positivos e também seus pontos negativos. Eu até brinco, eu falo isso às vezes pregando para pastores, quando eu sou convidado para ir por aí, algumas convenções, que o P de pastor, ele tem que ser um P bastante abrangente. No P de pastor, se for preciso, vai entrar o P de pedreiro também, tá certo? Ele vai colocar a mão na massa lá nos mutirão do fim de semana para levantar a parede da igreja, acontece isso. Vai entrar também o P de psicólogo, tá certo? Porque muitos problemas que têm chegado até nós hoje em dia, não são só problemas da ordem espiritual, não são só problemas da ordem material. Muitos problemas que chegam para nós hoje em dia são problemas de ordem emocional. E se o pastor não tiver pelo menos uma noção de um pouco de psicologia, vai ficar difícil ele conseguir manter e dar conta do rebanho. É uma necessidade muito grande que as pessoas estão tendo hoje em dia. Os problemas hoje em dia da humanidade estão sendo os problemas chamados problemas emocionais. É o que mais nós estamos vendo as pessoas serem afligidas nesses últimos tempos. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam dias difíceis. Algumas versões diz que seriam dias angustiosos. E a angústia é uma coisa que fere o quê? As emoções, não é? As pessoas estão desequilibradas. A gente está vendo esse desequilíbrio aí. Por coisa muito pequena, hoje em dia está se matando. Por coisa muito pequena, nós estamos vendo o ser humano cometer atrocidade. Aí depois que passa o momento da raiva, que passa aquela cegueira que deu, fez besteira, matou, ou prejudicou para sempre a vida de uma pessoa, bate o arrependimento, mas aí... E por que acontece isso? Porque as emoções, elas estão, vamos dizer assim, sendo às vezes congeladas, não é? Existe um psicólogo chamado Daniel Goleman, e ele escreveu um livro interessantíssimo, e eu comprei esse livro para ler, chamado Inteligência Emocional. Não sei, alguém se alguém aqui já leu esse livro. Um livro muito bom.
E ali ele trabalha bastante as emoções, ele define as emoções como o tempero da vida. E realmente, e hoje, essa sociedade que nós estamos vivendo, empedrada, as pessoas elas estão congelando as suas emoções. E alguns, quando explodem, infelizmente, explodem pelo lado ruim e cometem atrocidade. É muito comum hoje em dia se falar em síndrome do pânico. É um termo atual. Há 20 anos atrás não existia síndrome do pânico. Há 20, 25 anos atrás, caso de depressão era uma coisa raríssima de se ver. São tudo coisas da pós-modernidade, são tudo coisas de agora. E existe aí no meio desse bojo todo, desse problema das doenças emocionais, um problema que foi detectado chamado o transtorno bipolar, não é? Que no modo grosso é aquele desequilíbrio das emoções. A pessoa está bem, está conversando, está rindo, está brincando, em questões de segundo ela muda, está triste, está brava, está ácida, está dando patada, está magoando, está se sentindo ofendida, está se sentindo magoada. É sempre os extremos. E eu quero fazer aqui, eu quero ressaltar aqui para você entender que uma doença emocional não é uma coisa que surge de um dia para a noite. Às vezes são acúmulos, a pessoa vai vindo há anos, acumulando, são pressões, são exigências, e a pessoa às vezes chega ao ponto dela estar no seu limite, e ela está ali, ela está batalhando, mas ela está no limite. Daqui a pouco acontece alguma coisa, ou alguém diz alguma palavra, pronto, desencadeia o processo ali, e a pessoa se abala emocionalmente, e o negócio é sério. Eu já vi pessoas que entrou em depressão profunda por causa de uma palavra. Aí alguém diz assim, poxa, uma palavra tem esse poder? Não é que na realidade é uma palavra, a palavra só desencadeou. O problema é que a pessoa já vem na pressão há muito tempo ela já está dando já o máximo dela, e alguma coisa que acontece, ali começa o processo, então, da doença. E no caso, quando eu estava lendo algumas coisas hoje sobre o transtorno bipolar, os psiquiatras, os psicólogos, definem isso de duas maneiras. Existem duas maneiras, duas fases dessa doença. A fase maníaca e a fase depressiva do transtorno bipolar. E, na realidade, cada uma dessas tem os seus sintomas, cada uma dessas tem as suas características. E eu vou descrevê-las aqui, eu vou falar aqui rapidamente sobre elas, tá certo? E se de repente você me disser assim, pastor, isso acontece comigo, isso não acontece, isso acontece um pouco. Aprenda uma coisa, ciências humanas não são ciências exatas, aprenda isso, tá certo? Varia, sempre vai variar um pouquinho de um para o outro. E eu estava lendo aí, alguns bambambãs aí, busquei alguma coisa na internet, alguns livros, tá bom? Os sintomas da fase maníaca do transtorno bipolar, os camaradas entendem que ele pode durar de dias a meses, tá bom? Esse transtorno. E alguns possíveis sintomas são: a pessoa distrai-se facilmente, ela tem uma redução da necessidade do sono, a capacidade de discernimento é diminuída, por quê? Porque dorme pouco, o cérebro trabalha bastante, ela vai ficar realmente com deficiência na área de discernimento, de atenção. Pouco controle do temperamento, explode fácil ou também alegra-se muito fácil, tá bom? Tem compulsão alimentar, bebe demais ou come demais, aquela coisa toda. Gastos excessivos, tá certo? Aí eu acho que vai ter alguém assim, então eu tenho transtorno bipolar, porque eu adoro. Maravilha, não é? Aumento de energia, tem dia que tem energia para trabalhar por 10, mas no outro dia não aguenta nem levantar da cama. É o que acontece, tá bom? Mas aí alguns preguiçosos aí não vai, então está aí o meu problema, é transtorno bipolar. Não, de repente, cuidado, tá bom? Pensamentos acelerados que se atropelam, fala em excesso. Eu hoje, quando eu vi isso aqui, eu falei, está aí o lado de transtorno bipolar da minha mulher. Fala pra caramba, rapaz. Aquela tem o dom da palavra. Autoestima muito baixa.
grande envolvimento em atividades e grande incomodação, sempre agitada e irritada. Esses são os sintomas da fase maníaca, as manias do transtorno bipolar. Agora, eu quero tratar isso aqui do transtorno bipolar da segunda parte, que é a fase 2, que psicólogos aí, não é, vamos dizer assim, eles definem, que é a fase depressiva, tá bom? E a fase depressiva da doença, ela apresenta isso daqui: desânimo diário ou tristeza, dificuldade de se concentrar, de lembrar ou de tomar decisões, perda de peso e perda de apetite, ou o contrário, comer excessivamente e ganhar peso, tá bom? Fadiga ou falta de energia, sente-se inútil, sem esperança ou culpado. Eu tenho, é uma coisa que eu vou começar a trabalhar mais. Tem gente que se acha culpado de tudo, tá certo? Tem gente que se acha o patinho feio. Deus tenha misericórdia. Perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Adorava fazer comida, hoje não pode nem ver as panelas, não é? Adorava no final de semana cortar a grama lá para a patroa, agora tem tigre dentro do quintal dele, de tão alto que está o mato, não é? Tem tudo isso daí. Pensamentos sobre morte e suicídio, problemas para dormir ou excesso de sono. E o pior, afastamento dos amigos, isolamento social. Isso é uma fase depressiva do transtorno bipolar. Que, na realidade, alguém para mim disse assim, a família dessas pessoas sofrem demais. Eu tive que corrigir a pessoa e dizer assim, não, o grande sofredor não é a família, é a própria pessoa. É um sofrimento terrível. E, às vezes, quem está de fora e não sabe lidar com o problema, pensa que é frescura. É frescura, é coisa de fresco, isso não é doença. Mas a pessoa sabe o que ela passa porque são as emoções delas que estão em desordem. O problema está nela. E se não for tratado de maneira conveniente, de maneira rápida, com propriedade, infelizmente, vai chegar a esse ponto aqui da pessoa, às vezes, até cometer o suicídio. Que são aquele caso de pessoas que interrompem a vida aparentemente sem problema, sem causa nenhuma, sem motivo nenhum. Mas a pessoa, às vezes, está num desespero interior tão grande que ela comete essa loucura. E vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês podem agora ficar doido comigo. Não tem problema. Eu não sou dono da porta do céu. Sincero, honestamente, salvação, quem vai ditar quem vai ser salvo, quem não vai, é Deus. O reino dos céus é de Deus. Agora, rola uma coisa aí no meio evangélico, que as pessoas às vezes julgam sem saber. Pessoas com problema psiquiátrico que tira a vida, eu não creio que Deus manda essas pessoas para o inferno, não. Mas Deus não aceita o suicídio, pastor. Pera lá. Mas a pessoa está com um problema. É aí que está. E a misericórdia de Deus é algo que a gente não sabe mensurar e nem comedir. A pessoa está com problema. Que negócio é esse que a pessoa se suicidou, tirou a vida, foi para o inferno? Pessoa que está com problema psiquiátrico? Não, de jeito nenhum. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é muito fácil nós julgarmos. É muito fácil a gente querer dar pitaco do problema quando a gente não sabe o que é o problema, não passou por ele. Agora, chega para alguém que se restabeleceu de uma depressão, chega para alguém que se restabeleceu de um transtorno bipolar ou de uma síndrome do pânico e pede ele para relatar o que é passar por um momento desse. É terrível, meu irmão, é terrível. E muitas das vezes a igreja não tem esse conhecimento de causa e, infelizmente, nós temos a tendência de querer espiritualizar tudo e rotular tudo como obra do diabo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos.
Se você me perguntar assim, pastor Hugo, o diabo não tira proveito dessa hora? É claro que tira. A pessoa está fragilizada emocionalmente. Aí nessa hora ele se apresenta mesmo. Porque Satanás, ele conhece o teu ponto fraco e é a hora que você está mais fraco. Aí nessa hora, ele se apresenta. Tá certo? Mas agora, vamos parar com esse negócio de, às vezes, o problema que a pessoa está passando, rotular tudo é diabo. Não, isso é diabo, porque é o diabo, porque é o diabo, porque é o diabo. Aí, peraí. A pessoa, às vezes, está com um problema, ela está precisando ser atendida. E eu vou falar para vocês hoje aqui o que eu já falei semana passada. Se o problema que está atuando na sua vida for de ordem espiritual, eu garanto para você, no nome de Jesus Cristo, que até o final dessas 7 campanhas isso vai acabar. Vai. Tá certo? Agora, se for patológico, vai procurar médico. Por quê? Porque eu não sou doido de chegar aqui para você, às vezes você no auge de um problema e dizer para você assim, primeira coisa que você tem que fazer é parar o tratamento. Se você não tem fé, Deus não pode te curar. Eu não quero ser responsável por isso aqui, nem diante de sociedade, nem diante de Deus. Porque a gente tem que saber separar a coisa. O que é patológico está em tratamento. Agora, o que é espiritual, nós vamos resolver em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Às vezes o problema da pessoa, 70% é patológico e 30% é espiritual. Às vezes é o contrário, 70% é espiritual e 30% é patológico. E nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero jogar você um pouquinho para a Bíblia, porque no final eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso daqui. Eu quero falar de um personagem que esse aqui, ele tinha de tudo um pouco. De tudo um pouco. Ele tinha ataque de esquizofrenia, nós vamos ver daqui a pouquinho ali na Bíblia, tá certo? E ele era um bipolar, eu acho que um bipolar severo, que foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel, tá certo? Os leitores aqui da Bíblia, se alguém aqui gosta de ler a Bíblia em casa, se você já leu o Antigo Testamento, você vai lembrar aí de algumas coisas que eu vou falar agora da vida do rei Saul, tá certo? Interessante que eu gostaria de, nessa introdução da fala da vida de Saul, dizer para você, é que Saul começou como uma pessoa normal. Tudo beleza, tudo indo. Alguns pontos fortes e alguns problemas emocionais na vida dele que eram considerados normais. Tá bom? Mas com o passar do tempo, algumas raízes internas não resolvidas começaram a tomar conta dele. É aí que está o problema. O problema está, às vezes, em nós não queremos reconhecer o problema ou minimizar o problema. E dependendo do problema, se eu minimizar, nesse tempo que eu estou ignorando um problema que existe, ele vai se potencializando. Até chegar a um ponto que torna-se irreversível. Foi o caso do que aconteceu com Saul. Se você me perguntar assim, não foi levantado por Deus? Foi. Deus deu esse consentimento ao povo. Deus queria ser o rei do povo, mas o povo pediu, eu vou dar. Vou levantar esse homem. E foi. Tudo belezinha. Só que lá na frente, a obsessão e a compulsão destruíram Saul patologicamente. Agora eu vou convidar vocês para analisar um pouquinho comigo aí a história dentro da Bíblia, tá bom? No início de sua história, Saul é uma pessoa com um nível de saúde normal, que sobressaía fisicamente e tinha um pai rico e influente. Você quer ver só? Onde é que eu descobri isso? Está ali em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2, onde diz aqui a Bíblia. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Então você vê que o cara tinha um porte atlético, o cara era um deus grego, não é? Forte, bonitão, papapá.
Aí nisso daqui, se der bobeira, a gente pode notar uma pequena tendência ao narcisismo, que é um problema emocional terrível, tá bom? Parece que ele tinha uma raiz de inferioridade que o levava a se sentir seguro. Existe isso na vida dele, pastor? Está aqui no versículo 21, no mesmo capítulo 9, versículo 21, tá bom? Vamos ver um pouquinho da insegurança dele aí. Olha aqui o que ele diz. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Aí ele já começa aqui a mostrar um certo nível de insegurança frente ao papel que ele tinha que assumir. Deus o escolheu como rei e ungiu ele para governar o seu povo. Agora, eu gostaria de fazer uma observação com vocês aqui, que está no 1 Samuel, capítulo 10, dos versículos 1 até o 13, que diz que Deus derramou sobre ele seu espírito, e isso fez mudar o seu coração. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que está exatamente, para a gente não ter que ler 13 versículos, mas se tiver que ler também, a gente lê, não tem problema. Tá bom? Está aqui. Vamos lá, irmãos, a partir do versículo 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Em outras versões diz, terás teu coração mudado, terás teu coração transformado. Tá certo? Acho que Saul devia ter algum problema emocional. Aí o que Deus faz? Deus, quando ele quer levar alguém a um propósito, ele trata primeiro de curar a pessoa interiormente. E se você pensa que a unção do Espírito Santo ela é uma unção que vai preencher somente as nossas necessidades espirituais, não pense assim. O Espírito de Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Você conhece as suas necessidades físicas, você conhece as suas necessidades até espirituais, mas as emocionais nem sempre nós temos o domínio de poder conhecer. E o Espírito de Deus, ele pode curar as nossas emoções. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, quando fala que tudo se fez novo, as pessoas pensam que é só no sentido espiritual, e não é só no sentido espiritual. Tudo se fez novo também é no sentido emocional. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tinha uma ira terrível no coração, depois de uma experiência com o Espírito Santo, passa a ter um coração perdoador. Louvado seja Deus. Aquele que só maquinava coisa ruim no coração, a mente dele agora está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, é o que agora ocupa o pensamento dele. Tá certo? Sabe por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque de repente nessa noite você está aqui com as suas emoções assim um pouco destemperadas e você está enfrentando algum problema nesse momento e eu estou aqui para te dizer que o Espírito de Deus ele pode te curar, ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer de você um novo homem, ele pode fazer de você uma nova mulher, tá bom? E ele fez isso aqui com Saul. Deus olhou lá de cima, eu tenho que levar ele a uma categoria que é preciso que ele tenha as emoções dele saudáveis, por isso eu vou mudar a vida dele, tá certo? E você leu comigo aí, se você quiser anotar esses versículos aí, fazer para em casa você meditar melhor, isso aí vai te ajudar muito, tá bom? Mas queridos, apesar de tudo isso que Deus fez, o sentimento que ele tinha dentro dele de inferioridade não foi mudado. Poxa, pastor, não foi mudado? Não foi. Você quer ver só? Vamos lá no capítulo 10, nos versículos 20 ao 24. Vamos lá. Veja que no capítulo 9, não é?
No capítulo 10, versículos 1 ao 13, você leu aí comigo? Deus derramou sobre ele uma unção para mudar o seu coração. Agora, um pouquinho mais aqui adiante, no mesmo capítulo 10, dos versículos 20 ao 24, nós vamos ver essa seguinte situação aqui, ó. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram. O que é que diz o texto aí na sua Bíblia? Porém, não encontraram. O que é que ele tinha feito aqui, pastor? Se escondeu. Fugiu, caiu fora. Fugiu da responsabilidade. Isso é sentimento de inferioridade. Então veja você que as emoções de Saul eram emoções o quê? Destemperadas. Ele já vinha sofrendo com isso. Mesmo Deus derramando sobre ele uma unção. Tá bom? Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que ele se escondeu entre a bagagem. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, parece bicho do mato, não é? Parece bicho do mato. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Você vê que na hora dele ser ungido rei, ele quis cair fora. Isso é o quê? Complexo de inferioridade. Alguma coisa não estava certa. Tá bom? Até então eu estou tratando com você aqui de possíveis começos de que as emoções dele não estavam legais. Agora nós vamos partir para um pouco de agravamento, a ponto dele se ficar esquizofrênico. Aconteceu isso com Saul. Tá bom? Depois de um começo abençoado, a gente vai ver na história dele aqui daqui a pouco no capítulo 11, quando Samuel não apareceu na hora indicada, Saul vai e sente-se obrigado de tomar as rédeas da situação e fazer um sacrifício a Deus. De repente, para você que está aqui nesse culto, você que não é um evangélico, você que é uma pessoa que está vindo há pouco tempo na igreja, no Antigo Testamento, Deus tinha uma maneira mais própria de trabalhar, que alguns diriam uma maneira um pouco mais radical. Não é radical. Deus sempre foi um Deus de ordem. E no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, cada um tinha o seu respectivo ministério e não podia sair dele. Quem era rei, era rei. Quem era profeta, era profeta. Quem era sacerdote, era sacerdote. Saul era rei. E num determinado tempo ele tinha sido até profeta, que você leu comigo nos versículos atrás, que ele profetizou. Mas Saul não era sacerdote. Não competia a ele oferecer o sacrifício, porque ele não era sacerdote. Ele não soube ali controlar as suas emoções e ele quis mostrar para os que estavam diante dele uma autoridade que não competia a ele. E isso aqui foi sério. Porque quem conhece a história de Saul sabe que lá na frente um dos fatores que levou Deus a rejeitar Saul como rei foi esse fato. Ele fez um sacrifício sem ser sacerdote. A coisa pesou, a coisa ficou ruim. Tá certo? Aqui no capítulo 13, se você quiser andar comigo aí, uns 2 capítulos para frente, eu já tenho que começar a cortar porque o horário é malvado nessa hora, o horário passa mesmo. Versículos 11 e 12 diz aqui, ó.
Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Com isso daí, meus irmãos, ele desagradou profundamente a Deus. Olha os versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se tem uma coisa triste para uma pessoa que às vezes não tem as emoções sob controle, é justamente isso. A pessoa está lutando, e na hora de chegar no lugar da vitória, na hora de colocar a mão na vitória, uma atitude faz ela perder tudo. Uma atitude. E isso é muito complicado. O lugar que mais nesse universo existe projeto é dentro da igreja. Eu sei que tem projeto à beça aqui dentro dos corações. Mas por que muitos não conseguem ter êxito nos projetos, pastor? Porque comete precipitação. Não sabe controlar a si mesmo. As emoções estão desordenadas. E as emoções desordenadas desse rapaz fizeram ele a pagar um preço muito caro. Muito caro. Agora eu vou partir para o ponto que ele chega para um nível mais doentio. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o capítulo 16. Quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. Ai, Senhor. 16, versículos 14 até o 23. Eu vou ler isso aqui rapidinho, tá bom? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Está aí, ó. Olha o ponto em que ele deixou sua vida chegar. Ele foi descendo tanto do grau de comunhão com Deus, para aquilo que Deus queria para a vida dele, que chegou ao ponto do Espírito Santo se afastar, se retirar. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis aqui agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então Saul disse a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito. Grave isso daqui, por favor. Tá bom? E o amou muito. Aqui começa. E foi para seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul
sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Até agora você está vendo o seguinte: Davi só promoveu benefícios a Saul. Você está vendo aqui? A ponto de Saul realmente amar a alma de Davi. Nisso daqui, dependendo da situação, a gente pode ver uma série, tem teólogos que acreditam que isso daqui era uma séria crise de esquizofrenia, o nome terrível, tá certo? Mas aí Davizinho chegava lá, dedilhava a harpa, Saul ficava tranquilo, ficava, vamos dizendo a linguagem igual para fora, ficava zen, ficava tudo beleza, não é? Muito bem. Agora, queridos, a partir do capítulo 17, você vai ver a história de Davi e Golias. Não é isso aí que está escrito na sua Bíblia ali? Está aqui, ó. A partir do versículo 23, o gigante Golias insulta os israelitas. Aí, a partir do versículo 32, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Tá bom? Davi encontra com o gigante e mata-o. Se Saul tivesse as suas emoções equilibradas, temperadas, qual seria a atitude correta de Saul para com Davi? Poxa, o menino toca a harpa, eu me sinto aliviado na hora. Agora me surge esse homem aí dos filisteus, com 3,10 metros de altura, ele vai lá com uma pedrada, mata o camarada. E você sabe qual foi o motivo que levou Davi a querer matar o gigante? Alguém sabe? Sabe não? Sabem sim, vocês lêem a Bíblia, vocês sabem. O rei foi lá e ofereceu a mão da filha em casamento. É ou não é? Tá ou não está na Bíblia? Não está? Mas não foi a filha, não. Foi na hora que o rei disse assim: o homem que matar o gigante, além de eu dar minha filha em casamento, ainda dou isenção de impostos. Ah, meu filho, judeu, como é que é? Isenção de imposto? Estou dentro. Na hora. Um bom judeu, né? Vou matar esse gigante aí. Nunca mais na minha vida pago imposto. Davi vai lá e mata o gigante. As mulheres vão e compõem uma musiquinha, um provérbiozinho, assim. Saul feriu milhares, porém Davi feriu 10 milhares. Pronto. Está feita a encrenca na vida do bipolar. Por que bipolar? Porque o homem que amava, agora quer matar. Ele vira e diz assim para a turma dele: tá, mas o que falta para esse Davi agora no seu reino? Agora eu vou pegar, vou sair do trono. E no capítulo 3 está escrito, que o livro de Samuel está fora de ordem cronológica, que houve a partir desse momento uma grave guerra, uma grande guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. E aquilo que nós lemos aqui na nossa Bíblia, em meia hora, 40 minutos de leitura, isso aqui, de acordo com a cronologia, durou 10 anos. 10 anos Saul perseguindo Davi para o matar. Por causa de um cânticozinho. Saul feriu milhares. Mas Davi feriu 10 milhares. Na hora a gente está vendo uma obsessão e uma compulsão terrível por parte de Saul para com Davi. Sabe por quê? Eu tenho que começar agora a resumir por causa do horário. Porque teve encontros que havia entre eles, no episódio da caverna de Adulão, por exemplo. Davi teve Saul na mão ali para poder matar. Na mão.
camaradas dele, do exército dele, que era um exército de 400 homens endividados e amargurados e pobres de espírito, chegaram e falaram assim: é isso, Davi, Deus hoje está te honrando, está aí o homem diante de você, mata, o Senhor tem entregado ele nas tuas mãos. Olha a atitude de Davi: eu não levanto a mão contra o ungido do Senhor, ele é problema de Deus, com ele eu não mexo. Mas isso aqui que Davi fez? Foi lá e cortou um pedaço do manto de Saul. Lá na frente, quando tem um encontro entre os dois, que Saul está fervendo de raiva, doido para matar Davi, Davi declara: rei, essa noite, se eu quisesse, eu te matava. Aqui um pedaço do seu manto. Aí Saul, quando passou a mão na roupa, realmente viu que estava cortado. A sua vida esteve nas minhas mãos, mas eu não quis fazer o mal contra você, rei. Aí sabe o que está escrito no texto, irmãos? Por favor, pesquisem nisso em casa. Saul chorava, Davi, meu filho, o que eu estou fazendo? Se arrependia profundamente. Davi virava as costas, ele lançava a lança em Davi. Algumas versões diz que ele queria cravar Davi na parede, com a lança. Isso é transtorno bipolar severo. Severo. A ponto de levar ele para uma esquizofrenia. É aqui que muita gente se perde, mas não foi Deus que colocou ele no trono? Foi. Mas as emoções desequilibradas o tiraram de lá. E assim acontece na vida de muitas pessoas, pessoas que têm potencial, pessoas estudadas, inteligentes, gabaritadas, mas que não conseguem sucesso na profissão, na vida familiar, ou seja, em que área for da vida, justamente por causa de destempero nas emoções. E o quadro se agrava. É complicado. É verdade que existe o outro lado. Tem pessoas hoje sofrendo problemas na vida emocional, não é por uma insegurança, mas é porque está no limite, está lutando, e daqui a pouco acontece alguma coisa, pronto. A perda de um filho, ou não vou dizer nem perda, o casamento de um filho, de uma filha. A pessoa está ali no limite, pronto. Aconteceu aquilo ali, mudou um pouco, derruba a pessoa. É terrível. Eu vou convidar vocês para nós lermos aqui alguns versículos aqui, só para eu poder contextualizar isso. Vamos lá. O problema é que é muito versículo para a gente poder ler agora, mas se você quiser anotar, por favor, você anota aí 1 Samuel capítulo 18, versículos 12 até o 29, tá certo? Nesse texto está escrito que Saul temeu Davi e continuou sendo seu inimigo pelo resto da sua vida. A Bíblia declara isso. Está nesse texto, entre 1 Samuel capítulo 18, versículos 12 ao 29. Aí nessa hora Deus levanta o filho de Saul para poder ajudar ele a sair desse desequilíbrio emocional. Mas não adiantou. Não adiantou. Tudo que Davi fazia, Saul tinha vontade de lhe cravar a lança. Tudo. Vê se eu acho aqui 1 Samuel capítulo 19. Dos versículos 1 até o 17. Eu vou ler rapidinho, tá bom? Porque o tempo já está passando. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Olha a ordem dele, matar. O menino que só o ajudou. O menino que na hora dos seus ataques estava ali dedilhando a harpa. O menino que matou o gigante. Ele agora deu a ordem para todo mundo para matar. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te, e pela manhã, e ficaste no lugar oculto e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo, em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons.
porque pôs a sua alma na mão e feriu ao filisteu, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou, dizendo: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e deixou na cama, e pôs-se-lhe a cabeceira numa pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei-mos mesmo na cama para que eu o mate. Tá certo? Vindo, pois, os mensageiros, e eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira, então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Você está vendo? Você está vendo como é que às vezes emoções não curadas podem levar a pessoa a um grande retrocesso? E infelizmente, eu agora tenho que começar a partir para o final, eu teria muita coisa ainda aqui para falar. A área que eu mais estou vendo isso acontecer hoje em dia, desses transtornos, é justamente na área familiar. A gente diz sempre, quando a gente fala sobre família, sobre casamento, família é a base da sociedade. E as pessoas pensam que a gente quer usar isso como um clichê, ou simplesmente como um chavão. Mas isso deveria ser melhor ouvido e entendido. Por que muitas pessoas hoje não conseguem ser felizes na profissão, no casamento, na igreja, até numa vida com Deus? Porque o problema vem de ordem familiar. Emoções mal resolvidas. Eu já cansei de falar isso aqui. No Brasil, nós temos a divinização da mulher. A Bíblia apresenta Deus como Pai. A principal oração da Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, começa dizendo: Pai Nosso que está no céu. Está mostrando Deus como Pai. Hoje nem tanto, mas algumas pessoas aqui um pouco mais antigas, às vezes nos relatam a maneira como antigamente os pais criavam os filhos. Uma rigidez terrível. Antigamente os pais levavam os filhos a terem medos dele e não respeito. E hoje nós estamos pagando um preço terrível por isso. Hoje nós já estamos trabalhando diferente, essa nossa geração já está trabalhando mais o filho a respeitar o pai do que ter medo do pai. Antigamente, qualquer coisa que a criança fazia, o pau pegava mesmo, o negócio era terrível. Antigamente era muito comum um filho fugir de casa, hoje nem tanto. Ah, por quê? Apanhava igual cachorro sem dono, fugia de casa.
Essas pessoas, hoje, elas estão dominando, às vezes, o mercado de trabalho. E não conseguem manter um bom relacionamento na equipe por causa de problemas que vêm lá de trás, do seio familiar. Tem pai que é autoritário e criou o filho autoritário. Se o filho pensasse diferente do pai, o pai quebrava no pau. Aí hoje o camarada vai trabalhar na empresa, numa equipe, e uma equipe é um grupo de pessoas de características diferentes. Se elas são diferentes, elas vão pensar diferentes, mas todos trabalhando pelo bem comum. E a pessoa não consegue se sujeitar, a pessoa não consegue se achar bem. Tem gente que às vezes odeia uma outra pessoa só pelo fato dela pensar um pouco diferente. Você está vendo o retrocesso que nós estamos vivendo? E aí que está. Só que nessa noite, eu queria pontuar com você o seguinte: quem criou o ser humano foi Deus. Apesar de que o diabo bagunçou com essa obra. Porque Deus, quando criou o ser humano, Deus não criou o ser humano desequilibrado dessa maneira, mas a queda trouxe isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: da mesma maneira que o Espírito de Deus pode nos libertar, da mesma maneira que o Espírito de Deus pode nos encher, da mesma maneira que o Espírito de Deus pode nos usar, Ele também pode restaurar a nossa vida e curar as nossas emoções. Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Espírito de Deus, ele é educado. Jesus mostra a ação dos demônios no Novo Testamento, dizendo o seguinte, que no momento que ele é expulso, ele vai e sai por aí rodeando, mas de vez em quando ele volta. E se ele achar uma brechinha naquela casa que um dia foi dele, ele entra, arromba, faz morada novamente e pior, traz mais 7 espíritos consigo. O Espírito de Deus não age assim. O Espírito de Deus, ele quer ser convidado por você e ele quer que você dê liberdade para ele poder trabalhar na sua vida. Não é obra do Espírito Santo somente fazer você falar em línguas estranhas. Não é obra do Espírito Santo te dar poder somente para expulsar demônio e curar enfermo. É também obra do Espírito Santo restaurar as suas emoções, fechar suas feridas da alma. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus, ele está aqui nessa noite. Ele pode curar as suas feridas. Ele pode sarar a terra que está ferida, o coração que está sangrando há 10 anos, há 20 anos, ele pode sarar nessa noite. E te levar a ter uma vida de plenitude. Quando Jesus disse vida e vida com abundância, meu irmão, não é viver 100 anos. Vida com abundância não é ter milhões no banco. Vida com abundância é independente em o período que essa vida ocorra, é viver bem, é viver plenamente, é viver saudável. Louvado seja o nome do Senhor. É viver contente com tudo aquilo que tem sobre toda e qualquer situação. Isso é vida com abundância. Ter controle, ter domínio próprio, é saber estar alegre em qualquer momento, é ver Deus presente em qualquer situação. Ontem aconteceu um negócio comigo, porque a gente vive lutando direto contra o inferno. Pensa que a vida de pastor é mole, Deus o livre, se fosse mole qualquer um fazia. Aprenda uma coisa, ter título de pastor é uma coisa, ser pastor é outra. É bem diferente. A gente está vendo muito aí, muita gente com título de pastor. Agora, ser é outros 500, meu filho. É outros 500. Bem diferente. Ontem o dia para mim já amanheceu difícil em todos os sentidos. Todos os sentidos. Fui dormir quase 4 horas da manhã, era para acordar 15 para as 7, para levantar o filho para o colégio. O relógio que foi programado para despertar não despertou. A esposa levantou 7h40, o menino entra 7h45. Tivemos que em 5 minutos fazer tudo, com detalhe, não tinha água no meu prédio ontem. Deu uns quebra-pau lá, e os caras foram lá e fecharam tudo. Aí tu imagina, alguém acordar atrasado para ir para o colégio e não ter água. Foi tudo assim, no vapt-vupt. Você vê que escovar dente com água mineral e pá, e vai correndo, e chega no colégio, professora, e entra, pá, resolvemos isso. Aí vamos resolver o problema da água.
Ela vai lá lá buscar balde d'água lá embaixo, no prédio, na torneira que vem água da rua, levando água para Raquel, fazer café, fazer as coisas, tal. Os vizinhos, ai, pastor Hugo, o senhor carregando água? Eu falei, o que tem? Para carregar um balde d'água é bom. E botava água e tal. Depois que resolver isso, deu 9 horas, eu falei, agora tem que sair para a rua para resolver uns problemas. E uma das coisas que eu queria fazer era vir aqui na igreja. Irmãos, quando eu fui procurar minha carteira tinha sumido. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Nós reviramos aquele apartamento. E alguém entrou aqui na hora que fomos lá embaixo pegar água e roubou minha carteira. Eu falei, mas para que eu ia querer roubar a carteira de pastor, rapaz? Meu Deus do céu. Né, pastora Juraci? Tem tanta carteira de tanta gente para roubar, mas de pastor, coitado, vai catar moeda. Aí o Jesus tem misericórdia. Já pensei, bom, vou ter que ir na delegacia, abrir um BO por causa dos documentos. A emoção querendo o nervo explodir. Eu orei, Jesus tem misericórdia. Quando eu falei assim, Jesus tem misericórdia, Deus me deu uma visão naquele exato momento. A carteira estava dentro da mochila do meu filho no colégio. Chamei a Raquel e falei, a carteira está com o Guinho lá no colégio. Não pode? Não tá. Tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. Quase que deu um estresse do tá, não tá. E eu ali me segurando. Falei, vai lá. Nós moramos ali próximo ao bombeiro. E o meu filho estuda na Exucre. 2 quadras ali de casa. Ela foi lá. Demorou a beça para voltar. E eu lá, falei, Jesus, tem misericórdia. Preocupado. Daqui a pouco eu liguei para o celular dela. E aí? Está aqui comigo a carteira na minha mão. Falei, graças a Deus. Ela veio para casa, peguei a carteira, resolvi os negócios. E vim aqui na igreja. Quando eu chego na igreja, o pastor Hamilton saindo. Aí nós sentamos para conversar, e uma das coisas que nós conversamos ontem foi a vinda do Nani, agora é dia 16 aqui, tal, que foi decidido assim, tudo em 5 minutos. O que eu pude perceber? Se eu não tivesse me atrasado, por causa desse negócio da carteira, não ia ter um encontro entre eu e o pastor Hamilton aqui, onde nós decidimos algumas coisas importantes que nós decidimos. Deus me fez entender aquilo ali, que o meu atraso era necessário para eu chegar aqui na hora certa, porque Deus ele age assim, tudo tem uma maneira certa, uma hora certa para a coisa poder acontecer. E eu viria, se não tivesse acontecido esse episódio da carteira, eu chegaria aqui uns 40 minutos antes e eu não sei se eu encontraria o pastor. No final do dia, quando eu estava em casa, depois que eu dei aula, ontem choveu, tudo que não choveu num ano, choveu ontem, numa noite. Eu até liberei os alunos embora mais cedo ontem. Cheguei em casa, estava tomando banho, me veio esse pleque. Falei, foi por isso então que Deus permitiu isso acontecer. Eu peguei e glorifiquei a Deus. Mas eu confesso para você que as emoções, tinha hora que eu estava com vontade de explodir. E eu sempre pedindo a Deus, Senhor, me dá segurança. Esteja comigo, Jesus, me ajuda. E eu sou daquele que eu me preocupo com o seguinte, eu não me preocupo em começar bem, eu me preocupo em terminar bem. Aí eu falei com a Raquel, o dia começou atribulado, mas nós estamos terminando ele com vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que aconteça isso na sua vida hoje. De repente a coisa não está tão bem, mas eu quero ser boca de Deus para você. Muito melhor do que começar bem é terminar bem. Vamos ficar de pé. Aleluia. Muita coisa que de repente você veio esperando ouvir, eu não tive como falar. Olha lá, gente, já são 9h05 e eu ainda tenho que orar ainda. Infelizmente, às vezes esse negócio assim, 1h30 só de culto, complica. Não é? O assunto está ficando bom, mas a gente tem que cortar muita coisa por causa do horário. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui nessa campanha e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. É que pessoas que sofrem nessa área, realmente elas choram muito, mas nessa noite Deus quer enxugar suas lágrimas. Nessa noite o Senhor quer te levar ao lugar da vitória. Aleluia. Eu quero dizer aqui a alguém que se está sofrendo com isso, ou tem alguém que sofre na sua família com isso, eu quero dizer para você que os sofredores não é a família, é a pessoa, viu? O verdadeiro sofredor nesses casos é a pessoa. A pessoa está precisando de atenção, a pessoa está precisando de ajuda, e nós estamos aqui para ajudar no nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Eu tenho certeza aqui que isso acontece comigo,
Às vezes a gente, no momento de explosão, de raiva, de ira, a gente fala o que não é para falar, a gente age da maneira que não é para agir, depois se arrepende. Bate arrependimento, a gente fica, poxa, não devia ter feito assim, não devia ter falado isso. Pois é. É por isso que nós temos que ter as nossas emoções sob controle. É por isso que nós temos que ter a misericórdia de Deus sobre nós. Vem cá, irmão Clares, faz favor. É por isso que nós temos que pedir, Clares, a orientação do Espírito Santo sobre a nossa vida, pedindo, Deus, melhora aí, me ajuda no meu temperamento, ajuda na minha fraqueza. Ajuda na minha fraqueza, e nessa noite eu quero dizer para você que o Espírito de Deus ele está aqui para curar todas as suas feridas. Todas as nossas feridas, o Senhor está aqui para curar nessa noite. Irmãos, aprenda uma coisa, o ser humano mais complicado do mundo, sabe quem era para ser? Jesus. Jesus. Você está pensando que a infância dele foi mole? Jesus na vida espiritual teve pai, mas não teve mãe. Na vida física, Jesus teve mãe, mas não teve pai. Então, você vê sempre uma lacuna, sempre ali uma lacuna, sempre uma coisa aberta. E uma criança que é nascida, criada dentro de uma casa sem a figura do pai ou da mãe, ela sabe o trauma que é. Eu sei porque quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai saiu de casa e só voltou quando eu tinha 15 e 1 ano depois morreu. Tá certo? Eu não teria perfil nenhum para estar falando essas coisas aqui para vocês. Eu não teria perfil, quando eu vejo hoje a minha agenda, 40% da minha agenda é para falar em seminário para casais, retiro para casais, é palestra de casais, eu fico abismado com isso, porque eu não tive esses valores. Mas por que acontece isso? Porque é o Espírito de Deus que transforma a nossa dor em vitória. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que aquilo que você é mais carente nessa noite, vai ser a área que Deus vai usar você para corrigir o destino de muita vida. Vai ser a área que Deus vai usar você para incomodar o inferno, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você ainda vai orar muita gente que vai ser abençoada através das suas orações. Glórias a Deus. E eu quero chamar aqui minha equipe rapidamente, por favor, chega aqui. Nós vamos orar por vocês nessa noite, nós vamos fazer uma imposição de mãos e oração com óleo, glórias a Deus. Não vai ser uma oração muito comprida, porque o horário já estourou, tá bom? Eu quero ver se aí são 9h05, máximo 9h15 eu termino o culto, eu não gosto de terminar o culto atrasado. Só que aquilo também, né, irmãos? A gente sabe das necessidades e o Espírito de Deus nessa noite, ele quer te levar ao lugar da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está lutando aí com problemas emocionais, você que reconhece, pois é, pastor, eu estou lutando aí com transtorno bipolar, a coisa não está fácil, não é? Você vê que uma das coisas que eu falei ali, a pessoa pode cometer suicídio, e na história de Saul, que foi o bipolar do Antigo Testamento, ele se suicidou. Vai ler a história dele em casa. Ele se lançou sobre uma espada. Ele não controlou as emoções e chegou a esse ponto. Tá certo? Você que reconhece que está sofrendo, que está lutando em alguma dessas áreas que eu trabalhei aqui nessa noite, por favor, venha aqui na frente que nós queremos orar por você e ungir você com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pode sair do seu lugar, pode vir. Glórias a Deus. Eu vou estar me expondo. Você não está se expondo coisa nenhuma. Você está reconhecendo o problema e está pedindo ajuda a Deus. Eu falei aqui no início da mensagem, esse é o grande problema, às vezes a gente querer ignorar o problema, a gente vai deixando, só que o problema vai crescendo, a coisa vai se potencializando, daqui a pouco chega um ponto que está irreversível, aí a pessoa quer voltar, já não tem mais como. É melhor a gente reconhecer e pedir, Espírito Santo, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Tá certo? O salmista diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, sabe quando eu estou de pé, quando eu estou assentado. Ainda a palavra não me vem à língua e tu já a conhece, tá certo? Ninguém conhece você melhor do que Deus. Aleluia. E Ele está aqui presente nessa noite para curar as tuas feridas, para restaurar as suas emoções. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, você vai receber uma unção com óleo. Depois da oração você pode se assentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem começar a orar, pode começar a fazer a imposição de mãos. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, por esse grupo de pessoas que está aqui na frente. Essas pessoas reconhecem, meu Deus, que estão precisando de uma ajuda do Senhor, de um toque do Senhor na vida delas. Eu quero te pedir nesse momento, ó Espírito de Deus, o poder que nenhum psicólogo dessa terra tem, o poder que nenhum psiquiatra nessa terra tem, o Senhor tem. O Senhor pode curar as feridas nessa noite. O Senhor pode sarar nessa noite as emoções.
aquilo que está afligindo essa pessoa, a maneira dela ser, meu Deus, que depois que ela age na hora do sangue quente, do nervosismo, ela fala e depois ela fica arrependida do que fez, do que falou. Cura nessa noite, restaura nessa noite, liberta nessa noite, Senhor, que a gente saia daqui hoje livre, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, é a nossa oração para a tua glória e para o teu louvor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus. Glórias a Deus.